A Diamang foi a maior companhia colonial do ciclo africano do Império e um dos 5 maiores produtores de diamantes do mundo. Em meados dos anos 50, segundo um dos seus administradores, Ernesto Vilhena, ocupava na Lunda, em Angola, 30 mil quilómetros quadrados, quase um terço da superfície de Portugal continental. Tinha 332 empregados europeus, com 417 mulheres e crianças, e 17 mil trabalhadores africanos. Governava com poderes majestáticos uma população de 80 mil pessoas. Era um Estado dentro do Estado, como que chamava o deputado da União Nacional, Cancela de Abreu. Na realidade, a área da Diamang vai estender-se até aos 52 mil quilómetros quadrados, explorando e comerciando diamantes em regime de monopólio, mantendo serviços agropecuários e barragens de rega para assegurar a autossuficiência alimentar da companhia. Estamos, aliás, numa delas, na barragem do Dundo, criando centros urbanos, como o Dundo, e aldeamentos para os trabalhadores africanos, criando escolas, serviços de saúde, estações de rádio, até um museu onde conserva o pitoresco africano, ou abrindo estradas para circular a mão de obra, o minério, as mercadorias, dotando-se até de polícia, serviços de informação e alfândega próprios da companhia, gerindo e tutelando a mão de obra indígena nas minas, nos campos, nos acampamentos, nos aldeamentos, com estrita vigilância e implacável autoridade, assumindo até funções do Estado e da Igreja Católica, desde o ensino à missionação. Ernesto Vilhena, o tal administrador da Diamang, dizia que a companhia não era uma simples companhia mineira, e não era. Dizia ele que era uma empresa de colonização. Digo eu, era um esteio do sistema imperial. A Diamang desempenha historicamente uma tripla função na instalação e consolidação do poder colonial português em Angola. A primeira função que desempenha consiste no facto da sua instalação no Nordeste, no longínquo Nordeste angolano, na Lunda, ter contribuído decisivamente para quebrar a prolongada e dura resistência dos sobas-quiocos à penetração colonial portuguesa. Em 1894 dão-se os primeiros combates da ocupação. Em 1895 é criado o Distrito da Lunda. No início do século XX, governa Paiva Coceiro, delimitam-se as fronteiras do distrito, mas o distrito é longe. As expedições militares muito caras, os problemas logísticos muito complexos e os resultados fracos, o que significa que o próprio poder colonial na Lunda é superficial e fraco também. Em 1912, a Forminière, que é uma companhia mineira belga, cria a Companhia de Pesquisas Mineiras de Angola, no sentido de delimitar as jazidas diamantíferas na bacia do rio Kassai,
que prolongariam as jazidas diamantíferas do próprio Congo belga nessa altura. Em 1917, a PEMA cria uma nova companhia chamada Companhia de Diamantes de Angola, a Diamang, a quem confere o direito de prospecção e comercialização dos diamantes. É claro que a prospecção diamantífera exigia um enorme volume de mão de obra. E esse volume de mão de obra só era mobilizável quebrando a resistência dos sobasquiocos. E por isso a Diamang, desde praticamente 1917, vem a reclamar aos governos coloniais de Angola a ocupação militar da Lunda. É preciso dizer que só é ouvida em 1921. É alto comissário da República, o general Norton de Matos. O general Norton de Matos nomeia para governador da Lunda em 1922 o coronel Bento Roma, herói da Primeira Guerra, um homem que vai ser, na ditadura militar, governador-geral de Angola, e o coronel Bento Roma, entre 1922 e 1927, já depois de Norton de Matos sair de Angola, vai dirigir uma série de operações militares contra os quiocos que levam à quebra da sua resistência. Os membros das etnias que resistiam à penetração colonial portuguesa acabam ou a trabalhar nas minas da Diamang, ou a trabalhar nas culturas obrigatórias do algodão na Baixa do Cassange para a Cotonang, ou fogem para o Congo belga. É preciso dizer que o caminho estava aberto para a Diamang. E a Diamang é generosa a reconhecer o serviço que lhe prestara o governo colonial. Entre 1921 e 1931, a Diamang paga aos cofres do governo colonial de Angola mais de 1.200.000 libras esterlinas a título de participação nos lucros da companhia. Em contrapartida, recebe da parte do governo colonial de Angola mão de obra para operar nas minas. Mão de obra recrutada coercivamente, ou seja, trabalho forçado. Desde o primeiro acordo que celebra com a República, com o Alto Comissário Norton de Matos, em 1921, a Diamang recebe poderes latíssimos, que são confirmados e pontualmente, aliás, aumentados pela renovação dos contratos que celebra com o Estado Novo, em 1937, 1946 e 1951. De acordo com o que aí está estabelecido, a Diamang recebe o monopólio da prospecção e comercialização de diamantes. A Diamang recebe o monopólio das atividades comerciais na área da sua concessão. A Diamang recebe isenções fiscais para a importação de matérias-primas, alimentos, têxteis e até para a importação de equipamentos e máquinas para o seu funcionamento. A Diamang recebe o privilégio de poder ter polícia própria, serviço de informações próprios e alfândega própria para combater o roubo de diamantes ou a deserção dos trabalhadores, aliás, sempre em estreita colaboração com as autoridades administrativas. E é preciso não esquecer que em 1961, com o início da Guerra Colonial, a Diamang pode constituir um corpo de voluntários armado próprio, ou seja, tem um exército privativo. A Diamang, finalmente, tem fornecimento de mão de obra garantido pelas autoridades administrativas. Como contrapartida de tudo isto, o governo colonial de Angola tem a possibilidade de aceder a 40% dos lucros da companhia. Em 1951, essa percentagem sobe para os 50%. O Estado colonial, passa a ser acionista minoritário da Diamang, uma vez que fica com 12% das ações da Diamang. É nessa altura também que o governo colonial de Angola é beneficiado com uma generosa linha de crédito a partir da Diamang. O Estado é então acionista minoritário da companhia, juntamente com o Banco Nacional Ultramarino, com outros interesses coloniais, mas claro está, no quadro de uma grande multinacional dirigida pela De Beers, uma companhia de lapidação de diamantes à escala mundial, e pela Anglo-American Corporation. A partir dos anos 40, mais ou menos, não há nenhum ministro das colónias ou nenhum ministro do ultramar do Estado Novo
que não visite com pompa e circunstância as instalações da Diamang aqui na Lunda. A Diamang resiste sem surpresas às grandes crises do pós-guerra no século XX. Há crise económica e financeira em Portugal e na Europa nos anos 20, há grande depressão de 29 e no início dos anos 30, há as dificuldades do início da Segunda Guerra Mundial e nos anos 40 atinge a autossuficiência. Nos anos 50 cresce exponencialmente, alarga as zonas urbanas, alarga a mão de obra recrutada. A Diamang tem um papel essencial, quer nas exportações de Angola, quer no fornecimento de divisas ao Estado. É uma grande companhia multinacional que simultaneamente prospera à sombra do Estado colonial e é um instrumento central da sua afirmação e consolidação. A Diamang desempenha uma terceira função no sistema colonial, uma vez que reproduz o sistema social de produção próprio do colonialismo. O grosso da sua mão de obra durante quase 60 anos é recrutado coercivamente, ou seja, é trabalho forçado. Os dados do investigador Todd Cleveland revelam que a Diamang, entre trabalhadores europeus e trabalhadores africanos, é o maior empregador da colónia. A explosão do seu número de trabalhadores dá-se sobretudo, como se pode verificar por estes quadros, dá-se sobretudo no pós-guerra, quando a Diamang expande as áreas de prospecção, expande as áreas de exploração agrícola e expande também as suas áreas de urbanização. Nos anos 60, a companhia emprega 650 europeus e mais de 28 mil africanos. Vêm da Lunda, vêm do Congoês belga, vêm de todos os pontos de Angola. No que toca aos quadros europeus, os portugueses ao longo dos anos 50 vão progressivamente substituindo os quadros estrangeiros. Mas a Diamang recrutava também mulheres e crianças. Quando escasseava a mão de obra adulta, mobilizava os menores. E as mulheres vinham com os homens que vinham para as minas. Elas eram empregues a cultivar os campos nas plantações e nas quintas da companhia, a cultivar aquilo que os mineiros depois consumiam na alimentação. Ou então a cultivar o arroz e os legumes e a colher a fruta nos pomares para a alimentação dos quadros brancos. Trabalhavam por isso nas messes, nas cozinhas, a limpar os acampamentos. A Diamang, como dispunha de mão de obra barata e garantida pelo recrutamento da própria administração colonial, praticamente até ao fim dos anos 40 não investe no equipamento e na mecanização. Mantém processos de elaboração manual muito desgastantes, cansativos e mesmo perigosos, sobretudo para os trabalhadores africanos da companhia. Nem todo o terreno contém diamantes. É preciso primeiro, pelo trabalho conjugado do geólogo e do prospector, saber onde eles se encontram. Na generalidade dos casos, vai-se ao encontro deles por meio de poços em áreas previamente selecionadas. O cascalho encontrado nos poços segue para a beira-rio a fim de ser lavado. A prospecção diamantífera levada a cabo pela Diamang assentava assim, basicamente e quase durante 60 anos ou mais, em trabalho forçado, ou seja, em trabalhadores que eram compelidos a trabalhar, frequentemente usando métodos de violência e através de um sistema de repressão praticamente permanente. Isso, aliás, originava situações de diverso tipo, inúmeras queixas dos trabalhadores, absentismo, deserção de muitos trabalhadores, recurso à prática de contrabando,
contrabando de diamantes, contrabando até de roupas, de rações alimentares, e um ambiente geral de repressão que o escritor Castro Cerumanho, ele próprio, angariador de trabalho para a Diamang durante uma parte da sua vida, nos descreve exemplarmente na sua obra. Eram os escravos da Diamang. Homens tratados como animais, em violação das próprias leis coloniais. E acrescentava: do fundo da planura veio um canto monótono e triste. Marchavam os homens nus das aldeias de palha que vinham entregar os seus corpos às minas de diamantes, obedecendo à chamada dos administradores. A Diamang não reconhecia às mulheres que trabalhavam nos campos, nas cozinhas, nas messes, nos acampamentos, um estatuto formal de trabalhadoras da companhia. No entanto, sujeitava-as a condições de precariedade e de trabalho muito violentas e até a castigos corporais, sendo certo que as mulheres eram frequentemente vítimas de assédio sexual e de abusos sexuais por parte dos encarregados, fossem eles europeus ou africanos. No pós-Segunda Guerra Mundial, quando cresce o movimento de descolonização, aumenta a crítica internacional aos processos de trabalho forçado usados pela Diamang e não só. O investigador Cleveland dá conta da preocupação com que os administradores da Diamang encaram a iminente proibição do trabalho forçado no início dos anos 60. E o que é facto é que a companhia passa a desencorajar as formas mais violentas de repressão e, sobretudo, a desencorajar o uso sistemático das agressões físicas e dos castigos físicos de forma indiscriminada. Apesar de o trabalho forçado ter sido legalmente extinto em 1962, diz Cleveland que na Diamang ele continuará a ser praticado, na realidade, até finais dos anos 60. O concentrado é, em certa altura do dia, recolhido em bilhas de ferro convenientemente seladas, as quais seguem para as estações de escolha, onde se reúne a produção de todas as minas, a fim de ser submetido a um último tratamento que tem por objetivo reter os diamantes, lançando fora as demais pedras. Os lucros da Diamang possibilitaram a criação na Lunda de uma específica sociedade colonial marcada pelo paternalismo autoritário, pela discriminação racial, mas também por condições de vida claramente diferentes do resto de Angola. Desde logo, claro, para os quadros europeus da companhia, mas sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, também para os trabalhadores indígenas, especialmente no tocante aos cuidados médicos. A companhia, a partir dos anos 40, começou a preocupar-se em manter a sua mão de obra em condições de produzir. Essa política refletia-se nos centros urbanos criados pela companhia, um mundo simultaneamente de rigorosa segregação racial, apartheid não declarado, descreveu Diana Andringa, uma jornalista nascida no Dundo, no pós-guerra, e simultaneamente um ambiente concentracionário, a que eu chamarei de panóptico, ou seja, como nas antigas prisões ou nos asilos antigos, todos veem os outros e são vistos por eles. A segregação ditava o urbanismo. O perímetro urbano era reservado aos funcionários europeus da companhia, a quem esta oferecia casa para solteiros, casa para famílias, mobília e enxoval doméstico. Segundo a administração, as casas obedeciam aos recomendáveis preceitos de arquitetura e higiene mais adequados à permanência e ao trabalho de uma comunidade de brancos. Mas também aqui havia uma primeira hierarquia espacial e urbana
que distinguia as casas dos altos quadros e dos técnicos das casas dos demais empregados europeus da companhia. Depois havia a primeira periferia, chamemos-lhe assim, com as casas dos assimilados. Os assimilados eram uma categoria do Estatuto dos Indígenas que conseguiam assimilar a cultura e os hábitos do colonizador. Neste caso e na prática, aqui no Dundo, eram aqueles trabalhadores da companhia que conseguiam fazer o exame da 4ª classe. Para esses havia os chamados balões, uma espécie de búncares de cimento branco, ainda hoje perfeitamente identificáveis. Finalmente, na periferia propriamente dita, ou seja, exterior ao perímetro urbano, os bairros dos trabalhadores indígenas, com condições bem diferentes de tudo o resto. No centro aqui do Dundo era a cidade dos funcionários europeus da Diamang. Havia a praça, onde hoje está a estátua do presidente Agostinho Neto, com os edifícios administrativos, a casa do pessoal, e era a praça fronteira à zona residencial dos europeus. Também da zona dos serviços, com as lojas, os armazéns, etc. Essa zona urbana, residencial, era delimitada de um lado pela igreja, pelo hospital, pelo jardim de aclimatação e do outro pela zona de lazer. Era reservada aos brancos. Era o picadeiro, era a piscina, era o corte de ténis onde nos encontramos, eram os recintos desportivos. O trabalhador nativo, excluído deste mundo urbano, era por ele olhado como objeto pitoresco de estudo antropológico, sobretudo a partir do célebre Museu do Dundo. Mas as próprias iniciativas do museu eram vedadas aos africanos. Não era só o zonamento urbano ou a habitação, os racialmente segregados. Havia missas para brancos e missas para africanos. Havia hospitais, maternidades, dispensários, cinemas para brancos e outros para os africanos. Como escreveu Diana Andringa, era a ausência de África na África. A nossa vida passava-se entre brancos e não só entre brancos da mesma classe social. Os filhos dos engenheiros não brincavam com os filhos dos mecânicos brancos, como não brincavam com os filhos dos criados negros. Mas essa comunidade branca que vivia, nas palavras do antropólogo Nuno Porto, em clausura deliberada e se julgava investida de uma missão civilizadora nos confins do Império, vivia, segundo Diana Andringa, numa felicidade irreal. O sociólogo brasileiro Gilberto Freire explicava porquê. Gilberto Freire era o ideólogo do lusotropicalismo, apoiante do regime colonial português. No entanto, era fortemente crítico do que vira na Diamang quando visitou o Dundo em 1951. E escreveria em 1954 o seguinte: sente-se que nenhum estranho, nenhum empregado da companhia, nenhum branco, nenhum preto é aqui um homem à vontade, mas um indivíduo vigiado, espiado, subtilmente fiscalizado por secretas. Acusava ele a administração de dirigir um sistema simultaneamente racista e excessivamente autoritário. Pelas razões que já falámos, a prestação de cuidados médicos por parte da Diamang foi sendo uma componente importante do seu processo de atividade. Também aqui, segundo a investigadora Teresa Flores, o olhar médico é indissociável do olhar colonial. Até ao fim dos anos 30, os cuidados médicos prestados pela Diamang centraram-se, sobretudo, nos funcionários europeus. É claro que a Diamang compreendeu que para manter
os seus mineiros em condições de produzir, era preciso reorganizar e alargar os serviços médicos, o que fez. Mas mesmo assim persistiam dois tipos de discriminação. Desde logo porque, como se disse já, havia hospitais, maternidades e dispensários, uns para europeus e outros para africanos. E depois porque, mesmo dentre os africanos, havia uma hierarquia de prioridades. Primeiro a companhia atendia aos mineiros, depois as famílias dos mineiros e desprezava claramente a assistência à população. Como assinala o antropólogo Jorge Varanda, durante quase 60 anos prevaleceu uma hierarquia nas prestações de cuidados de saúde entre brancos, africanos e diferentes classificações dadas pela Diamang aos africanos. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama perante a África e o mundo a independência de Angola. Deixamos aqui expresso que a nossa luta não foi, nem nunca será contra o povo português. Pelo contrário, a partir de agora, poderemos cimentar ligações fraternas entre dois povos que têm de comum laços históricos, linguísticos e o mesmo objetivo. A queda do poder colonial arrastaria consigo também a do Império da Diamang na Lunda, afinal, grande beneficiária e sustentáculo de primeira importância do próprio regime colonial. Até 1977 a Diamang subsiste como entidade corporativa. Nesse ano, de 77, a República Popular de Angola, a nova República Popular de Angola, inicia o processo de nacionalização da empresa. Em 1981, os ativos da companhia são transferidos para a Endiama, empresa paraestatal angolana que sucede à Diamang e que ainda hoje, nos nossos dias, tutela o setor. A história desses diamantes da Lunda, fruto do longo sacrifício dos contratados, não termina aqui. Mas isso, minhas amigas e meus amigos, são outros contos de outro rosário pós-colonial que não vamos aqui contar.